Daqui a pouco tem mais Giro Brasil. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vale Demais. Está começando mais um programão ao vivo aqui na telinha da TV Tati SBT. E mais uma vez, como eu sempre falei aqui na semana passada, vocês podem estar reparando que hoje estou sozinho, sim, até porque a dona Gabriela, que está nos assistindo, deu luz à nossa querida e amada Sara. Ela nasceu nesse último dia 30 de maio, às 8 horas e 44 minutos, lá em São Paulo, no Hospital Maternidade São Luís Star. Pessoal, não sei nem como expressar a minha felicidade aqui para vocês. O pessoal que esteve com a gente, dando energias positivas, dando algum tipo de contribuição nas redes sociais, que acompanhou o nascimento da nossa filha, sabe a felicidade que nós estamos, como foi o parto. Eu revelei aí algumas fotos, alguns videozinhos. Bom, para você que não nos acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui já marcado o meu Instagram, que é @guigalazo, tudo juntinho, e claro, da dona Gabriela, que é @gabriela.abravanel. Segue a gente lá para saber mais atualizações sobre a nossa bebê, como que tá sendo o dia a dia, como a recém-nascida, né? Como que foi no hospital. A gente até fez alguns bastidores de tudo que aconteceu, mas você só vai saber se seguir a gente. Bom, galera, segunda-feira chegou, mais uma semana está se iniciando aqui nesse mês maravilhoso, particularmente o mês que eu mais amo. Daqui a pouquinho, ó, daqui eu acho que 8 dias eu faço 30 anos de idade, mas vamos falar de hoje, do presente. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Você aí de casa sabia disso? Muito legal essa data, né? Esse dia foi escolhido pela própria ONU e tem como principal função chamar a atenção, claro, de todos para os problemas ambientais que nós estamos sofrendo cada dia mais e para trazer a importância de como preservar, de como guardar os recursos naturais dessa nossa casa, desse nosso planeta. Aliás, se nós temos alguma coisa de importante, é isso que nós temos hoje. Bom, para aprender melhor de como chamar também a atenção desse dia sobre educação ambiental, a gente vai conversar com Marcelo Cunha, ele que é coordenador de agroecologia do projeto Ecomuseu aqui em São José dos Campos, e claro que ele vem acompanhado com a Camila Inês, coordenadora da área educativa do projeto. Bom, para você que não conhece, o Ecomuseu é uma iniciativa que promove a cultura popular e a educação patrimonial sobre o meio ambiente. É muito interessante esse assunto e, para vocês terem uma ideia, eles têm várias oficinas, rodas de conversa, hortas, composteiras e muitas outras atividades criativas que acabam estimulando o imaginário e acaba claramente ajudando a conscientizar todos sobre a importância de se preservar aquilo que eu falei, né, mais precioso que nós temos, o nosso planeta. Bom, tem aquele velho ditado, abre aspas, o planeta vai acabar. Aí eu falo assim, o planeta não vai acabar não, pessoal, ele vai segurar mais uns bons milhões de anos. O que pode acabar se a gente não se cuidar é a nossa raça humana. Bom, lógico que para deixar o clima mais leve, mais engraçado nessa segunda-feira, não dá para começar a semana, gente. Eu sei que você tem esperado, sabe o que aconteceu nesse final de semana e a gente já começa essa semana fofocando muito no nosso famoso quadro Compartilha, e tem bafão demais, gente. Tem dois artistas, ó, já vou soltar aqui, hein, produção. Teve dois artistas grandiosos, com carreira assim, nível internacional, que acabaram brigando aqui na nossa região. Ai, meu Deus do céu, que feio isso, hein, gente? Tem também 60 anos do programa Silvio Santos, foi maravilhoso ontem, foi a coisa mais linda, bateu ibopes altíssimos. Bom, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no nosso famoso quadro Compartilha. Bom, para abrir a segunda-feira, abrir porta do estúdio, começar a segunda com chave de ouro, nós vamos bater um papo muito importante e interessante sobre alimentação e saúde. Galera, você sabia que nesse último sábado, no dia 3 de junho, foi comemorado o
dia da combate à obesidade infantil. Lógico, claramente que a nossa produção não poderia deixar esse tema passar despercebido aqui, batido pelo Vale Demais. Então nós vamos começar o dia de hoje falando como podemos e devemos cuidar melhor dos nossos pequenos. Estamos aqui com a endocrinologista doutora Camila Benício para falar um pouco mais sobre a obesidade infantil. Pois é, além da alimentação, fatores genéticos ligados ao hormônio e prática de atividades físicas também são fatores que afetam e muito o tipo corporal de cada pessoa. Bom, para entender tudo mais sobre esse assunto, contamos com a presença da doutora que já está na nossa sala. Pessoal, são 11 horas e 5 minutos, dando start no Vale Demais. Bora para esse bate-papo. Doutora, muito bom dia, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo? Soquinho aqui. Como você tá? Tá boa? Tudo ótimo. Bom, pessoal, a gente vai iniciar o Vale Demais hoje falando sobre o dia, que foi o dia 3 de junho, de combate, à obesidade infantil. Doutora, o que realmente influencia as crianças, as pessoas a terem essa obesidade logo tão cedinho, tão jovens? Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante hoje em dia. E esse dia, ele coloca em evidência esse assunto que vem acometendo de forma tão prevalente a nossa sociedade. Sim. Existem vários fatores que podem contribuir para a obesidade. E antes, o que seria a obesidade? Um acúmulo, um excesso de gordura. Tá. Claro que essa definição é muito simples para a gente falar de um tema tão complexo, mas alguns fatores vêm contribuindo hoje com alguns hábitos que vêm sendo mais prevalentes. Por exemplo, o exemplo dos pais dentro de casa para as crianças, a maior disponibilidade de alimentos industrializados, ultraprocessados, hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos até difíceis de você parar de consumir. Sim. São alimentos tão gostosos, tão bons para o nosso paladar, que acabam sendo difíceis de parar. Quando a gente vê outras influências, por exemplo, dentro do próprio ambiente em que a criança está inserida, como família, escola, a gente percebe que alguns hábitos de outras pessoas influenciam diretamente no hábito das crianças. Perfeito. Outro fator, por exemplo, é o aumento de exposição a telas, digamos assim. Isso também, que eu ia chegar a perguntar. A gente até teve um bate-papo breve aqui nos bastidores falando mais sobre as telas, Aquelas famílias que costumam colocar os tablets, celulares, até mesmo televisão na cozinha para facilitar, talvez, a alimentação dos filhos ou até mesmo por costume familiar. Isso dificulta também o dia a dia ali, tem um aumento de consumo excessivo de alimentos que traz, claro, a obesidade? Quando a gente fala sobre o que influencia no ganho de peso, a gente precisa conversar com o paciente como que está o foco dele e a atenção enquanto ele come. Então, quando a gente tira o foco de uma pessoa adulta, ou principalmente de uma criança, e já vai influenciando aquele hábito dela de se alimentar enquanto faz algum outro tipo de atividade, enquanto assiste uma televisão, enquanto mexe no celular, enquanto assiste um vídeo no celular, ela não está completamente focada no hábito de comer, no que ela está realmente ingerindo, na qualidade daquilo ou não e principalmente na quantidade. Porque mesmo que a alimentação ela seja plenamente saudável, com alimentos bons, as quantidades elas também são importantes. Então acaba que quando há uma exposição a telas, uma distração, aquilo vai fazer com que a criança, ou mesmo o adulto, com certeza, não só as crianças, mas com que todos nós façamos a ingestão de uma maior quantidade de calorias como consequência. E às vezes quando esse alimento é mais palatável, mais agradável ao paladar, isso acontece ainda com mais intensidade. Então é importante você conseguir separar esses dois momentos na rotina da criança. Com certeza. E quando a gente fala sobre o poder da nossa genética, ela acaba contribuindo muito
quando a gente fala sobre obesidade infantil, a criança tende a puxar a genética dos pais? Como que funciona isso? Sim, um ponto importante na questão do diagnóstico, no tratamento da obesidade, é a gente entender a função e a influência da hereditariedade. Não só hábitos dentro de casa ou dos pais, irmãos, familiares, vão ser importantes para isso, mas a gente tem sim um componente genético. Não é simplesmente chegar para uma pessoa e dizer para ela: coma menos e se exercite mais. Existem outros fatores que contribuem para esse ganho de peso. Hoje, atualmente, dentro da minha prática clínica, a gente percebe muito essa influência genética. Quando a gente precisa passar por todo um processo de avaliação do histórico do paciente. A minha prática ela envolve mais pacientes adultos. Eu acompanho e recebo pacientes acima de 16 anos. Eu sou endocrinologista da parte adulta. Mas quando a gente vai fazer essa investigação da história da obesidade, do ganho de peso do paciente, o contexto de infância dela é muito importante. O que influenciou em hábitos durante a infância, mas muito importante pontuar, a história familiar. Os pais também têm obesidade, irmãos, tios, avós, familiares próximos. Algum deles também tem um histórico importante de luta contra o excesso de peso. Então, isso também vai ter influência no ganho de peso da criança. Sim, e quando a gente fala sobre aquela criança ou até mesmo aquele adolescente que tem costumes saudáveis, come certinho, teoricamente pega na telinha da televisão, às vezes, porque ninguém é de ferro também, né, doutora? Claro. Tem dias que nós não estamos bem, até mesmo nossos filhotes, a gente acaba induzindo para trazer um pouco mais de alimentação saudável, tentar passar aquilo, nutrientes para o corpo dele. Mas aquela criança que come regradamente, que tem uma alimentação saudável, junto com uma nutricionista, é possível que ela seja obesa? Ela tem obesidade além disso? Ainda assim é possível, por esses N fatores que influenciam na questão do ganho de peso. Então, quando a gente tem uma influência genética e hereditária na família dessa criança, é possível que isso aconteça. Quando os pais e familiares próximos alimentam hábitos saudáveis, claro que isso se torna muito mais difícil de acontecer. Então, sempre vai ser de suma importância essa influência dos pais. Os pais são os principais exemplos da criança. A criança é um reflexo do que os pais mostram para ela como correto. Então, o que você faz para você, a criança vai tender a entender que aquilo é correto, seja para o bem ou para o mal que ela não sabe que vai acontecer. Então, os pais, eles são exemplo. E uma coisa importante de frisar é que controlar é diferente de proibir. Sim. A gente não está falando aqui em nenhum momento que o pai ou a mãe vai ter que proibir a criança de, em algum momento, comer algum alimento mais rico em açúcares, em gorduras. Isso, na verdade, não deveria fazer parte da regra alimentar daquela criança. De forma cumulativa, ao longo do tempo, pode contribuir para o ganho de peso. Sim, com certeza. E hoje, no cenário do YouTube, cenário da qualidade de vida, nós temos alguns profissionais que falam muito sobre essa próxima questão que eu queria trazer para a doutora, que também é o Renato Cariani, o Júlio Balestrin, Paulo Musi, também são pessoas conceituadas na área, falando sobre o tipo de corpo, do ectomorfo, endomorfo, ou até mesmo aquele mesomorfo. Isso influencia o sobrepeso? É verdade isso? A gente pode levar isso em consideração também? Na verdade, essa é uma questão muito importante. Quando a gente pensa na exposição das crianças a telas e aos conteúdos que elas consomem nas redes sociais, a gente pode pensar tanto para o lado positivo, quanto pegar informações que sejam úteis e realmente embasadas cientificamente, mas elas também vão ter acesso a informações que podem gerar outros conflitos dentro da cabeça delas e acaba favorecendo o desenvolvimento de ansiedade, transtornos psiquiátricos e até alguns transtornos alimentares. Às vezes a criança fica com muita exposição a algumas ideias de alimentos saudáveis. A gente sabe que hoje na internet tem muito assunto de toda qualidade, de todo tipo, e o acesso ele vem sendo mais fácil. Mais precoce também. Mais precoce também. Então, aí mais um papel dos pais em relação a
alimentar bem e bons hábitos na criança. Controlar é diferente de proibir. Então, você também controlar o que a criança consome em redes sociais, o tipo de conteúdo que ela consome, levando para um lado bom, realmente comprovado cientificamente, né, que aquela pessoa realmente está falando alguma coisa construtiva e não o contrário. Com certeza. Pessoal, pode preparar o seu WhatsApp, DDD 12 99797 4000. A doutora continua aqui com a gente no próximo bloco, respondendo mais algumas questões. Mas aí a minha pergunta é, você tem qualidade de vida? Você tem uma alimentação saudável? Você tem uma vida regrada na sua cozinha? Já manda essa questão aqui para o nosso WhatsApp. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta, viu? Segura aí. Ser pendurado, só existe na minha cabeça. Eu sempre quis fazer parte de um jornal diário que, além de credibilidade e de compromisso com a informação, a gente pudesse trazer a notícia de uma maneira diferente, com mais leveza. E aqui no Novo Dia, a gente conseguiu unir tudo isso. É a nossa marca. O Novo Dia é o primeiro jornal a ser exibido na região. Nós entramos na sua casa de segunda a sexta às 7 da manhã. É o único que acorda cedinho com você. Eu e uma super equipe de profissionais estamos aqui preparando o melhor conteúdo para você começar muito bem informado o seu novo dia. TV Tati SBT, sempre perto de você. Você está assistindo ao Vale Demais. Oferecimento Goldfinger. 40 anos a serviço do amor. Aurora, a gente faz com gosto tudo o que você gosta. É a marca das estrelas, Jequiti. Produção de frete grátis, chega rapidão. 100% qualidade, aproveite a promoção. Divide até 6 vezes e é bem pro seu perfil. A marca das estrelas no Brasil. Jequiti.com.br. Dia dos Namorados Becker Calçados. Nas compras acima de R$200, concorra a um ano de sapato grátis. Veja a nova coleção de botas e coturnos femininos, sapatos e sapatênis a preços incríveis e várias marcas de tênis. Becker Calçados, as melhores marcas pelos menores preços. Linguiça, costela e calabresa Aurora. Faz. Hambúrguer, pizza e um vagão. Faz. Presunto, queijo e sobremesa. Faz. Churrasco, almoço e jantar. Faz. Faz com tecnologia? Aurora faz. Faz. E é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas. Faz bem, viu? Faz com gosto. Faz pra você e faz pra mim. Aurora, a gente faz. Com gosto, tudo que você gosta. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Sem mais demoras, a Splish, marca infantil da One Enterprise, deseja a todos uma ótima festa. Chegou o grande dia. Eu só acho que a banda Cúmplice devia fechar o evento, né? Qual banda que vai fechar? Uma tal de Manuela e seus amigos. Alguém conhece? E todo cuidado é pouco. Isabela tem tudo planejado. Olha, Regina, vê se me deixa em paz, porque eu vim aqui pro show e mais nada. Vai ser assim, playback com a voz da sua irmã. Quem sabe faz ao vivo, eu vou cantar com a minha própria voz. Só que não. Cúmplice Gil Resgate. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Vale Demais, falando sobre o Dia Mundial da Obesidade Infantil, que foi dia 3 de junho, esse último sábado. E olha esse dado que interessante, pessoal. De acordo com a Organização Mundial da Obesidade, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes, claro, entre 5 a 19 anos, estão acima do peso. Muito preocupante esse índice. E, doutora, quando a gente fala sobre futuro, esse índice pode aumentar cada dia mais? Isso é importante. Ao longo dessa avaliação da Organização Mundial de Obesidade, eles fazem também projeções de como isso vai evoluir ao longo do tempo. Sim. E a estimativa é que até 2030 a gente tem até mais 100 milhões de casos de obesidade infantil nessa idade, né, que você colocou.
Olha que interessante. Até tem uma pergunta da Margarete já no nosso Instagram, no nosso YouTube aqui no chat, que eu achei interessante pegar esse gancho. No bloco passado nós falamos sobre as telinhas, né, das crianças comerem assistindo algum tipo de desenho, algum tipo de vídeo no YouTube, nas redes sociais. E aqui no Vale Demais, doutor, a gente sempre dá ênfase sobre essa nova era digital, né, dos vídeos rápidos, vídeos de 15 segundos que viralizam, né, a molecada, a garotada sempre nas redes sociais, trazendo também cada vez mais conteúdo. E a Margarete fez a seguinte questão: quando a criança come muito rápido para brincar, tem o mesmo efeito de quando ela come mais devagar, assistindo uma telinha ou até mesmo sem nada? Dá diferença na alimentação? Isso é importante frisar também. Na verdade, a influência vai ser na consciência da criança enquanto ela come. Quando a gente fala sobre obesidade em adultos, essa é uma questão muito importante de ser avaliada. O quanto que você está presente no momento da alimentação e você toma consciência daquilo que você está ingerindo, né? Não apenas a quantidade ou a velocidade que você come, mas quando você toma consciência do que você está ingerindo, mastiga com mais tranquilidade os alimentos, tem mais calma, calcula, pensa no que colocar no prato, as chances de você ingerir menos calorias é muito mais alta. Às vezes, quando a gente coloca, vai pensando em outra coisa enquanto come, se expondo a outro tipo de conteúdo, prestando atenção em outro assunto, simplesmente vai comendo, se alimentando, vai ingerindo calorias que você nem tem consciência. A gente fala muito de um termo em inglês que chama Mindful Eating, que é você ter a plena consciência exatamente no momento em que você está se alimentando. Isso é muito importante, tanto para o adulto quanto para o adulto influenciar a criança a fazer isso. Esse assunto é muito interessante, vale realmente estar em pauta aqui no Vale Demais. Doutora, quando a gente fala sobre obesidade infantil, em que idade realmente a gente precisa dar uma atenção a mais para os nossos filhos, para os nossos parentes, ou até mesmo para as pessoas que nós amamos, para falar assim, gente, deu o estralo, agora eu preciso realmente cuidar da saúde? Em que idade a gente consegue ter a noção de que aquela criança está acima do peso? Então, como a criança está em constante fase de crescimento, até a interrupção do crescimento ali no final da adolescência, início da idade adulta, o ideal é que a gente acompanhe esse crescimento e ganho de peso ao longo da vida com alguns gráficos comparativos com outras idades. Você foi pai recentemente, eu vi que você falou no começo do programa, e você deve ter recebido aquela caderneta da criança. Quando você pega aquele documento, lá tem alguns gráficos que a gente vai acompanhando o peso da criança ao longo da vida. E esses gráficos, eles ajudam a gente a comparar o peso e a evolução do crescimento com base no sexo e na idade da criança. Então, a gente pensa no diagnóstico de obesidade quando a criança está assim, entre o percentil 85 e 95, na verdade a gente pensa em sobrepeso nessa faixa, e quando a criança ultrapassa o percentil 95, a gente já pensa em obesidade. O que significa esse número? Percentil 95. Significa que essa criança, ela está acima do IMC de 95% das crianças da mesma idade e sexo. Então, quando a gente avalia, a gente precisa fazer essa comparação com a tendência de outras crianças da mesma idade e sexo. O ideal é que fique ali por volta do percentil 50, que é o normal, né? Dentro da curva de Gauss, que a gente chama. Se essa criança se aproxima do percentil 99, aí a gente já considera uma obesidade grave. E a partir dos 19 anos, né, final da adolescência, idade adulta, a gente já considera os parâmetros de IMC do adulto, ou seja, obesidade com o IMC acima de 30 quilos por metro quadrado. Sim. E existe um cálculo fácil que a gente possa passar para o pessoal que está nos assistindo para tentar ter uma noção em casa do que possa estar acontecendo? Ah, vou ter que regrar mais esse lado, ou vou ter que procurar um especialista para levar meu filho. Existe isso? Existe sim. Esse cálculo, de uma forma mais grosseira, ele é demonstrado pelo cálculo do IMC. A gente pega o peso da criança e divide pela altura dela ao quadrado, 2 vezes a altura. Então, vão existir as faixas de peso que a gente vai plotar no gráfico para fazer essa comparação.
Outras metodologias de avaliação do acúmulo de gordura corporal são as medidas de pregas cutâneas, avaliação com ressonância magnética, avaliação com densitometria de corpo inteiro ou bioimpedância. Esses métodos, eles são menos disponíveis de um modo geral. E o profissional ele precisa de um treinamento para conseguir receber e analisar esse exame e passar dados fidedignos para a pessoa, né? Então, basicamente, a gente usa o cálculo do IMC. Perfeito. E é possível, quando a gente identifica essa obesidade logo no período da infância, ou até mesmo aos 15, 16 anos, a gente consegue reverter isso para a fase adulta, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor? Existem alguns estudos interessantes que foram feitos a nível populacional recentemente, Guilherme, que mostraram uma influência de como foi a evolução do peso dessa criança no início da infância e qual a consequência disso para a idade adulta. Então, alguns desses estudos mostraram que cerca de 50% das crianças que se mantinham obesas ali por volta dos 6 anos de idade, eles tinham mais chances de permanecer obesos até ali, depois da 8ª série, né? Por volta dos 13, 14 anos. E isso também tem muita influência dos pais. Se essa criança também tem um pai ou mãe obeso, né? Essa chance ela aumenta muito. Cerca de 2/3 dos adolescentes que têm obesidade na infância com um pai ou mãe obeso, eles também vão ter uma vida adulta com maior tendência à obesidade. Isso é muito preocupante. Até a gente tem que sempre frisar, a gente antigamente falava assim, os norte-americanos com aquela alimentação que eles têm, né, diversa, com muita gordura, gostosa, né? Porque para deixar uma comida gostosa, gente, tem que ter um pouco mais de tempero, de gordura, um pouco mais de caloria. Agora a gente está trazendo em pauta isso para o Brasil. Interessante, porque a gente sempre foi um público, um povo que teoricamente se alimentou saudável, mas com essas vindas de aplicativos de alimentação, sites, receitas, parece que a gente está entrando no mesmo clima dos norte-americanos. E como que a gente consegue reverter isso? Produtos integrais ajudam, beber muita água, isso acaba ajudando. Como que a gente consegue dar uma controlada assim no nosso dia a dia? Perfeito. A obesidade é uma doença, né? Tem que ser considerada como doença e ela é complexa. Então, vários fatores influenciam. Quando a gente pensa sobre simplesmente consumo calórico e atividade física, seria muito simples falar sobre o tema obesidade, mas vários outros fatores contribuem. Ingesta de água, como você falou, é muito importante, e para a criança, especificamente, também para o adulto, mas o sono é muito importante. Alguns estudos mostraram que crianças que dormem até as 20 horas, elas têm menor tendência a ter problemas com o peso do que as crianças que dormem após as 21 horas, por exemplo. Isso é uma questão importante. Então, vários outros fatores influenciam sim. Sobre a questão de alimentos ultraprocessados, açucarados, ricos em gorduras, como eu falei, eles são extremamente palatáveis. Então, é muito agradável você comer e não conseguir parar. Você come com quanto menos consciência você tem sobre aquilo, mais quantidade você vai ingerir e, consequentemente, isso vai afetar o peso. No contexto do Brasil, é importante a gente frisar a questão socioeconômica. Esses alimentos, eles costumam ser mais baratos também. E hoje a gente tem uma alta exposição a aplicativos e a facilidade. Então, é muito fácil e muito imediato você ter algum alimento muito gostoso na porta da sua casa. Às vezes, o simples fato de desinstalar esses aplicativos pode ajudar muito. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Vale Demais. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade. Só para finalizar, comer mais no inverno é pecado? Nossa. Não, né? O frio já aumenta a ingesta calórica, né? Com certeza. Muito obrigado, doutora. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas como eu falei no início do programa, tem fofoca boa, tem compartilha no próximo bloco. 2 artistas brigaram aqui, ó, na nossa região. Daqui a pouco eu te conto. Segura aí. Um pedaço bom de mim. Em um duelo de gigantes, Istambul vai ser a casa de ingleses e italianos. E próximo sábado, o estádio Atatürk é palco de um embate grandioso. Às 3 da tarde, o aquecimento é com a gente no pré-jogo. E às 4 horas, é dado pontapé inicial para
Manchester City e Inter de Milão. É a grande final da UEFA Champions League no SBT. A CGTEC é uma empresa especializada em Security Facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC Security Facilities tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC Security Facilities. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Alô, São José dos Campos! A live que virou show chegou! Dia 7 de junho, na Farma Conde Arena. Alexandre Pires e seu Jorge estão chegando para um super show que ficará para a história. Se fosse sua última chance de curtir esse show. Ingressos à venda em queroingresso.com. Realização: PB Eventos, AMI Entretenimento, Valadão Produções e Impacto Prime. Apoio TV Tati SBT. Apresentar um jornal onde eu tenho a liberdade para emitir a minha opinião é o ponto forte que me traz aqui mais perto de você no programa A Hora do Vale. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, trazendo as notícias mais relevantes da região e do mundo. São 2 horas de muita notícia e informação quente, num bate-papo, aí na sua casa. TV Tati SBT, sempre perto de você. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Vale Demais. Se o diretor voltasse, soltasse um pouco mais cedo a câmera, vocês iam me pegar dançando. Eu danço muito mal, então deixo isso só pro pessoal aqui da produção, porque é um negócio muito feio de se ver. Pessoal, chegou a hora de hablar mucho aqui no nosso Compartilha, soltar o veneno, atiçar o rabinho da cascavel, porque tem fofoca boa. E quando a gente fala de fofoca, recentemente, gente, a gente vai começar o quadro aqui de hoje com uma bomba, até porque Luan Santana, a nossa sonoplasta Dani, já soltou música porque ele terminou um relacionamento, gente. Ele que terminou um relacionamento que já tinha até sido pedido em noivado a sua amada, né? Eles que assumiram, olha só, um dado mais exato, relacionamento em 2021 com a modelo Isabela Cunha e terminou agora nesse último dia 25, quinta-feira. Ninguém sabe o porquê, né? Léo Dias foi atrás de saber o motivo, mas não foi revelado não. Mas eu sei que não foi tão amigável desse jeito que todo mundo pensa, né? A gente acaba não sabendo sobre os mais detalhes, até porque a produção do artista, da modelo, ninguém quis se pronunciar pelo fato, foi algo meio que surpreendente, ninguém achava que isso iria terminar de um dia para o outro, até pessoas e fãs já apostavam em um casamento, né? Eles já estavam noivos, já queria ver um romance maior, quem sabe um filhinho de Luan Santana vindo por aí, mas tudo foi em vão, eles terminaram. E eu vou te falar uma coisa, gente, que o que aconteceu aqui, que eu ia falar sobre 2 artistas, acaba envolvendo o artista, né? Que nesse último final de semana teve um lance aí de um show aqui em São José dos Campos, né? No qual iria participar Luan Santana, DJ Alok, 2 artistas aqui, ó, com carreira já em nível internacional. Bom, o bafafá é o seguinte, gente. Vou até pegar um pouco de ar aqui, porque agora vou soltar numa talagada só. O que aconteceu? Parece que o avião ou o artista Luan Santana, eles atrasaram, né? Por algum motivo que também não foi dito, nem pela produção dele, nem pelo próprio artista. E o que queria acontecer? Foi basicamente o seguinte: Luan Santana iria se apresentar num horário. Após o término do show do Luan Santana, iria se apresentar o Alok, né? Com a sua
festa de eletrônica, meio que para finalizar tudo o que aconteceu durante a noite. Só que o que aconteceu? Luan Santana atrasou mais de 2 horas, gente, para pousar aqui em São José dos Campos, atrasando o show dele, o show do DJ Alok a se apresentar também, porque o DJ Alok já estava no ambiente do show, já sentado no camarim, tranquilo, né, para se apresentar logo depois do Luan Santana. Só que o Luan Santana atrasou, não deixou o DJ Alok se apresentar antes. Por que o DJ Alok falou? Gente, o que posso fazer para não atrasar ninguém? O Luan não chegou? Ele está atrasado? O que vocês podem fazer? Eu me apresento no horário do Luan. Logo o Luan chegando, ele vai ter que esperar rapidinho, dar o tempo de se maquiar, de dar um tapa na voz, né? Dar aquela aquecida e ele já entra. Só que o que o Luan falou? Não. Eu vou antes, você que me espere. Até o DJ Alok acabou soltando um monte de desabafo nas redes sociais, falando que ele tinha perdido a noção, né? Que ele estava lá esperando por um bom tempo, que ele já estava saindo do camarim, indo pro carro descansar. Gente, foi um bafafá só, que no final das contas o Luan Santana, pelo que eu entendi, ele acabou se apresentando antes do Alok. O Alok se apresentou depois. Pra que isso, gente? Pra que essa inimizade? Eu não sei nem se é inimizade, se foi próprio da intenção dos artistas em fazer isso, ou foi um desentendimento da própria, né, produção que armou todo esse show, porque isso acontece também, viu, gente? O artista pode estar atrasado, ou ele pode estar cansado, ele está vindo de outro show, outras baterias de turnê, aí o que acontece? A produção, a produtora do próprio artista começa a falar por ele. E é isso que acontece na maioria das vezes. O que pode ter acontecido? A produtora do Alok, a assessora do Alok, do Luan Santana, chegou e conversou diretamente com a produção do show, falando que eles iam chegar, enfim, foi um bafafá só. O DJ se apresentou depois, cansado, porque ele já estava esperando no lugar há boas horas, né? Falaram aí que mais de 3 horas ele já estava no camarim se preparando. Luan Santana atrasou, enfim, foi um bafafá só. Teve gente que esperou para assistir o DJ Alok, ficou cansado, acabou assistindo o Luan Santana, foi embora, não aguentou esperar. Que coisa, gente. Isso não deve acontecer, não. Ainda mais por artistas que acabam frequentando os mesmos shows. Aí, ó, foi aqui em São José, mas quem sabe amanhã eles possam estar lá em outro estado, se apresentando em algum outro festival juntos. Aí fica um clima ruim que ninguém quer. Enfim, eu não faria isso, eu deixaria o DJ Alok entrar antes, tranquilamente, me apresento depois, fico mais tempo com a galera, seguro mais a multidão, né? Porque é uma multidão que vai assistir, não vai pouca gente, não. Vai uma multidão assistir um show desse. É uma grande produção. Eu faria diferente, ficaria na paz, soltaria até um stories, ô DJ Alok, pode ir antes, tô chegando, sabe? Coisa amigável, a galera gosta, a galera pira nisso, mas não foi o que aconteceu. Bom, a gente falou sobre o Luan Santana que ficou solteiro, né? E tem gente que já tá solteiro, ó, há um bom tempo na pista e a gente já falou muito sobre ela, muito sobre o que ela fez com o seu antigo relacionamento, até com a família dele, né? Alguns bafafás de colocar a bruxa na varanda, colocar música, colocar vassoura para afastar o antigo relacionamento. Sim, vamos falar mais uma vez da Shakira, que foi vista mais uma vez com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Isso aconteceu agora em Barcelona, na qual a cantora foi vista jantando na Espanha, num restaurante logo com o piloto, né? E não foi a primeira vez, não, que eles se viram. Foi no dia 7 de maio, os dois já tinham sido vistos em um jantar em Miami. E quem pode, pode, né, gente? Quem não pode, se sacode, tem que dar seu jeito, porque os dois podem, os dois têm bufunfa no bolso. Teve passeio de barco, teve outras diversas fofocas. Gente, eu não sei não, mas eu acho que eu shippo o casal. Eu acho que eu gosto dos dois juntos. Aqui, ó, trava nessa foto, produção. Volta, volta. Shakira que tá lindíssima também, né? Volta naquela última foto lá do Lewis Hamilton no restaurante. Olha aí, ó, parece que ficou meio separado, né? Amigos de um lado, o Lewis Hamilton aqui, né? Sempre o ícone da foto, né? Ele que tá sempre alta, mas ó aqui do lado, do meu ladinho aqui, a Shakira junto, abraçadinho. Ela que já tá com ela tá com a mão no joelho dele, é isso? Não. Tá com a mão, cotovelo no joelho, uma intimidade a mais. Quem sabe tá apoiadinha aqui, ó, meio descontraída pra foto, um ar mais sem maquiagem, sem muitas produções, é o que é isso, né, não, produção? Quando a mulher, ela sai com um affair, ou até mesmo com os amigos, e não tá tão produzida, é porque já tá meio encaminhada, né, não?
Será que é verdade isso? Será que a gente vai ter fofoca agora sobre a fé dos dois aqui, ó? Lewis Hamilton e Shakira? Quem sabe, hein? Os dois que sempre estão em alta, né? O Lewis Hamilton que vem chamando muita atenção, não só pela forma de guiar na Fórmula 1 e nem também pelos seus diversos prêmios. Eu acho que já foram 7 vezes campeões do mundo, mas agora ele vem andando com um estilo diferente, um estilo mais arrojado, mais de moda. Quem sabe a gente traz um dia em pauta a forma de vestimenta do piloto de Fórmula 1, que é totalmente diferente dos outros lá que acabam correndo com ele, ou até os outros de qualquer tipo de categoria. Ele que chama muita atenção pelas joias, estilo de vida. Bem legal trazer isso em pauta. Bom, nesse último domingo, no caso foi ontem, né, no dia 4 de junho, foi comemorado, aliás, não foi uma comemoração simples não, gente, não foi um aniversáriozinho tranquilo, foi uma mega festa, uma mega produção, né, que a produção fez pro nosso astro, pro nosso querido, imaculável, né, Silvio Santos, até porque o programa SS, programa Silvio Santos, completou 60 anos e teve um especial, né, com muita diversão, convidados mais do que especiais. Ontem acabou tendo presença confirmada, né, de participações na Iris Abravanel, né, da Dona Iris, das filhas do Silvio, a Cíntia, a Silvinha, Daniela, a Rebeca, a Renatinha, além, claro, a Patrícia, que estava maravilhosa. E, gente, eu não poderia deixar de comentar sobre a roupa dela, que ela estava parecendo um sol, né, uma estrela, mas teve gente aqui na arquibancada ali, na plateia, falando que ela veio a caráter de galinha pintadinha, gente. Olha, meu Deus do céu, ela descontraiu tanto, ela deu tanta risada com isso, que vale a descontração também. Patrícia segurou essa comemoração como uma gigante, inclusive conversou com a imprensa, teve diversos convidados, passagens da Porta da Esperança, né, do que aconteceu antigamente, passagens do próprio papai do Silvio, e eu acho que ela conseguiu concretizar o que o SBT realmente preparou para o nosso Silvio Santos, ele que ficou assistindo a noite inteira, assistiu de camarote, né, na sua sala, assistindo a televisão, a sua família, trazendo essa homenagem para ele. Teve o ex-presidente da República, Geraldo Alckmin, além da Adriane Galisteu, Ari Toledo, Dércio, enfim, Eliana também marcou presença, enfim, tem muita gente passou para comemorar esse dia memorável. Outras emissoras liberaram artistas para se apresentar lá também, para passar, até porque se teve alguma passagem interessante na época, durante esses 60 anos, a produção conseguiu resgatar alguns vídeos, algumas memórias que com certeza vão ficar para o resto das nossas vidas, inclusive essa do Silvio com o Jô, né, que foi bem bacana, e só me reiterando, Geraldo Alckmin, que é vice, né, eu falei que é presidente, mas ele é o vice-presidente. Foi uma noite memorável, começou às 7h15 da noite e foi, tardar da noite, muito legal, muito bacana, eu que assisti tudo, adorei, me emocionei, família, a dona Patrícia, minha sogra, que tá aqui com a gente no SBT hoje, se emocionou também, foi maravilhoso, nota 10, se quis chamar a atenção, Patrícia Abravanel fez com excelência e também, gente, não tem nem o que falar sobre essa mulher apresentando nos dias de hoje. Galera, falamos sobre, né, Shakira, falamos sobre Lewis Hamilton, sobre também outras fofocas, né, a Loki, Lua Santana, mas agora eu quero falar sobre uma saída de um atleta que teve sempre em sua vida as câmeras viradas para ele, né? Foi uma bomba no mundo do esporte, o jogador Messi, que foi considerado sei lá quantas vezes o melhor do mundo, saiu praticamente, chutado do Paris Saint-Germain, além de estar sem time por enquanto, e apesar da cotagem grande para o futebol norte-americano e o árabe, né, ele tá sem time. O que isso aconteceu, gente? Poderia até chamar o Lucas semana que vem, ou até mesmo na quarta-feira,
para falar mais sobre o que está acontecendo com a carreira de jogador, não só com o Messi, mas também com o nosso jogador Neymar, que está sendo cotado por outros times, saindo praticamente chutado também do Paris Saint-Germain, Sérgio Ramos também saindo de outro... Enfim, gente, eu não sei nem o que está acontecendo no mundo do futebol, até porque quando a gente fala sobre Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, a gente nunca imagina que eles seriam tratados, né, dessa forma na qual o Messi está sendo tratado. O jogador está sendo cotado por um time norte-americano, eu acho que é de Miami, e também, agora que vem a fofoca, é a fofoca boa, que tá aqui, ó, no nosso GC. Ele pode, na realidade, tá sendo cotado para retornar para o seu time de tradição, para o seu grandioso time Barcelona. Até porque nesse último final de semana, após o término da La Liga, que acontece lá na Europa, ele foi visto entrando num restaurante, né, tranquilo, e minutos depois entra o presidente do Barcelona atrás dele. Será que vem retorno de Messi para esse clube? Quem sabe, eu ficaria feliz. Aliás, eu ficaria mais feliz caso o Neymar voltasse para o Barcelona. A gente sabe que isso não pode acontecer, que isso não tem nenhum tipo de chance, até porque a saída do Neymar foi meio balançada também pelo clube espanhol. A gente também tá até dando indícios de que o Neymar possa estar indo para um time mais inglês, um Manchester United. A gente não sabe, não posso afirmar isso agora com vocês. Aliás, eu acho que ninguém sabe ainda o que possa estar acontecendo, mas eu fico muito triste com essa relação de jogador-time e jogador desse alto nível no qual eles são. Eu acho que tinha que ser preservado, tinha que ser valorizado. E o mais interessante, antes de terminar, que a produção está pedindo para eu encerrar aqui o compartilha, eu acho que está sendo difícil a saída do Neymar e do Messi por conta do alto salário, e não tem nenhum time na Europa que quer manter esse salário para esses jogadores de alto rendimento, alto nível. Bom, falei mais do que dá conta, minha cobrinha aqui já ficou sossegado, o veneno já saiu. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, são 11 horas e 45 minutos. Na volta a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, como preservar e qual a importância da nossa terra nos dias de hoje. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, tudo fica mais fácil, né? Eu sempre fui super ligado com o esporte, já fui atleta, joguei futebol profissional como goleiro por 9 anos. E atualmente me motivo sempre a praticar várias modalidades esportivas e aprender um pouco mais sobre esse assunto que eu amo. E hoje eu posso falar com muito orgulho que estar aqui apresentando o SBT Esporte Mais faz parte de uma realização. Eu, Lucas Tavares, tenho um encontro com você aqui no SBT Esporte Mais de segunda a sexta às 2 horas. TV Tati SBT, sempre perto de você. Você está assistindo ao Vale Demais. Oferecimento Goldfinger. 40 anos a serviço do amor. Aurora, a gente faz com gosto tudo o que você gosta. É a marca das estrelas, Jequiti. Opção de frete grátis, chega rapidão. 100% qualidade, aproveite a promoção. Divide até 6 vezes e é bem pro seu perfil. A marca das estrelas no Brasil. Jequiti.com.br. Jequiti. Pets fazem parte da família e amam sem pedir nada em troca. Para crianças e idosos, são companhias para aventuras, caminhar, passear. Quando você escolhe adotar um cachorrinho ou um gatinho, você faz uma boa ação e salva uma vida. E olhar para essas carinhas fica fácil se apaixonar, né? Adote um bichinho, um grupo de amigos unidos na mesma paixão. Ajude, compartilhe nosso trabalho. Siga Adote um Bichinho e faça parte dessa corrente do bem.
Costela e calabresa, Aurora. Faz. Hambúrguer, pizza e um vagão. Faz. Presunto, queijo e sobremesa. Faz. Churrasco, almoço e jantar. Faz. Faz com tecnologia? Aurora faz. Faz. E é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas. Faz bem, viu? Faz com gosto. Faz pra você e faz pra mim. Aurora, a gente faz. Com gosto, tudo que você gosta. Meu Deus do céu, mas o que vocês têm que não conseguem se controlar? Prefiro ir a julgamento. Essa teria sido a decisão do meu marido. Também é minha a decisão de respeitar sua última vontade. Hoje, 5h20 da tarde. Sabe o que eu gostaria de fazer amanhã, papai? O que, minha vida? Ir ao cemitério, levar flores pra mamãe. Mistérios e intrigas. Nós temos que ver quem é o mais forte, quem cede primeiro. Mas eu quero a presidência, eu quero. Sortilégio. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Vale Demais. São exatamente 11 horas e 48 minutos. E para fechar o programa com tudo, arrebentando a boca do balão, a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data que foi criada pela própria ONU durante uma conferência mundial em Estocolmo, lá na Suécia, para falar sobre a preservação e conscientização relacionada ao meio ambiente. Isso é muito importante, pessoal, muito legal e interessante que o assunto seja fomentado em todas as fases da vida e diversas formas. Bom, pensando nisso, o projeto Ecomuseu, aqui em São José dos Campos, faz isso tudo e mais um pouco. São várias atividades relacionadas à educação ambiental. Tem hortinha, tem ensino sobre compostagem, tem exibição de filme, tem roda de conversa e muito mais. Bom, para a gente descobrir um pouco mais sobre a origem e detalhes mais profundas sobre o projeto, nós trouxemos o Marcelo Cunha, que é coordenador de agroecologia, e a Camila Inês, coordenadora da área educativa do projeto. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Vale Demais, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo melhor sobre o projeto e o porquê ele foi criado e quando ele foi criado. Conta um pouco pra gente. O Ecomuseu dos Campos de São José é um projeto que está desde 2015 aqui na região. Ecomuseu existe em muitos lugares no Brasil, no mundo, mas ecomuseu é uma noção de museologia de território, né? Um museu de comunidade, onde as pessoas vão, a partir de rodas de conversa, vão se conhecendo, né, reconhecendo os seus patrimônios, né, os seus patrimônios imateriais, sobretudo, né, o que cada um traz consigo, suas histórias, suas referências, e a partir daí juntas pensar o seu território. Sim, sim. E a gente fala sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para mim, o Dia Mundial do Meio Ambiente tinha que ser todos os dias. Mas quando a gente fala sobre essa data, qual a importância realmente de trazer à tona tais assuntos, né, tais importâncias de preservação? Então, sobre essa questão da preservação, a gente imagina que todos os territórios, eles têm pessoas e as áreas que as pessoas transitam, né? Então, a gente identifica muitas árvores, praças, os bairros têm rios que passam, que cortam. Então, as pessoas entendendo que elas estão dentro de um território onde existe um patrimônio ambiental, valorizar e entender quais são as ações que geram bem-estar para aquele espaço e para as pessoas que ocupam aquele espaço é primordial, né? Então, se todo mundo pudesse entender como que funciona todos os sistemas e elas potencializarem esses sistemas, elas receberiam muito mais benefícios na questão ambiental. Então, a gente está falando aí de não jogar, descartar resíduo em qualquer lugar, da gente preservar as águas dos rios, né, não poluindo, não cortar a árvore, na verdade, ao contrário, né, plantar árvores, né. A gente vai falar também, você falou sobre as questões das hortas, né. Então, produzir o seu próprio alimento, né, a gente estava falando muito aí, bacana isso. Na entrevista anterior, falando sobre a questão da obesidade, da alimentação, quando as pessoas têm um relacionamento direto com o alimento que é produzido, a gente vê uma mudança significativa na qualidade da alimentação. Então, é um dos jeitos que a gente leva informações para as pessoas dentro desses territórios para que a gente consiga sensibilizar, né, essa população de entender um pouco mais sobre
a importância de preservação, né, do ambiental e do território. Sim, e vocês conseguem trazer aqui algum exemplo para o nosso público, o pessoal que está nos assistindo todos os dias, porque às vezes a gente pode até passar despercebido, né? Falar assim, o meio ambiente está sofrendo mudança, mas eu não vejo nenhuma delas, né? Eu continuo com a minha vida, mas eu acho que o que eu faço não afeta tal mudança, tal importância realmente da gente ver o que está acontecendo fora das nossas casas, fora do nosso bairro. Vocês conseguem me trazer um exemplo de o que está acontecendo hoje, de alguma mudança considerável que faz a gente dar um alerta, ou melhor, falar assim, gente, agora sim, agora eu tô vendo que o que eu tô fazendo pode estar errado, eu vou tentar mudar isso. Sim, agora a gente está vendo a questão climática, né? Eu acho que é a que mais pega as pessoas. Hoje a gente está com bastante frio, mas tem um período de seca, né? A gente está percebendo que tá muito seco. Meses atrás estava com chuvas assim que a gente falava, nossa, isso é muito fora do comum. Então, essa questão das estações, elas não estão mais lineares, né? Existem extremos, né? Então, tá muito chuva, muito seco, muito chuva, muito seco, muito calor, muito frio. Então, e no mesmo dia, a gente vê essa alternância, né? Então, é uma sensibilidade, assim, que a gente consegue ter com mais precisão, né? E sentir um pouco mais. Mas existem outros aspectos, né? A gente está passando por um processo de savanização, que é a mesma coisa que a desertificação. Então, a gente está perdendo biodiversidade da Mata Atlântica, a gente está perdendo espécies que precisam desse tipo de ambiente, a gente está transformando em savanas, que são campos mais espaçados de árvore. A gente está tendo uma perda muito grande de árvores dentro desses espaços. Então, é um processo que demora muitos anos para acontecer, mas a gente já vê que ele já acontece, né? Sim, e quando a gente fala sobre você tocou no assunto da Amazônia, eu acho bem interessante a gente trazer isso à tona também. Quando a gente fala sobre preservar a nossa floresta amazônica, é o suficiente para manter o clima estável ou a gente precisa fazer ainda mais hoje em dia? É essencial. O suficiente vão ser todas as nossas condutas, né, a partir desse processo de conscientização, né, e uma delas são, de fato, políticas públicas, projetos integrativos, né, mudança na matriz energética, tem uma série de coisas que elas saem um pouco da nossa alçada, pessoas, indivíduos um por um, né, e que precisam ser pensadas, né, enquanto rede, né, e possibilidade de transformação efetiva. Agora nós, aí sim, cada um e nas suas próprias redes, a gente pode sim transformar essa realidade juntos, né, individual e coletivamente, como através da prática da compostagem, né, que é transformar o seu resíduo que vai ali para o lixo, que a gente não sabe nem para o que é feito daquilo, né, e superlota aterros sanitários, né. Então, a prática da compostagem ela é essencial e primordial para que a gente consiga ver uma mudança também em grande escala, né, a partir de coisas que a gente pode fazer na nossa casa, né, e no nosso território. Com certeza. E a gente vê muito na televisão falando sobre preservar o meio ambiente, sobre o que o governo, às vezes, não só do nosso país, mas quando a gente fala mundialmente, né, do que o mundo está fazendo para tentar converter isso, a gente sempre leva em consideração a grande massa, né? E eu acho legal que o Ecomuseu, vocês tocam um indivíduo, né? Como que é esse dia a dia? Quem pode participar com vocês? Quem pode chegar lá aprender? Como que funciona isso? O Ecomuseu, ele trabalha não fazendo as coisas para as pessoas, mas trabalha assoprando na brasa, como diz a dona Ângela. As pessoas já têm isso dentro da rotina delas, mas elas se sentem meio perdidas, né? O Ecomuseu chega dentro de rodas de conversa, né? Que é a grande ferramenta do Ecomuseu é o diálogo, onde a gente não chega impondo dentro de um território, a gente escuta as pessoas que estão naquele espaço. Perfeito. E aí, a partir daí, a gente junta essas pessoas e entende quais são as demandas delas. E aí, a partir daí, a gente começa a direcionar, né, todas essas energias, as forças, as atividades que as pessoas estão querendo desenvolver. Então, e aí tem esse sucesso. Demora um pouquinho, né, mas o sucesso vem daí, porque é a base. Então, a partir da base, a gente vai construindo, né? Então, não adianta fazer uma casa com uma base fraca que ela vai cair mais rápido, mais cedo, né? Então, a gente trabalha nessa base. E aí qualquer um pode participar. Então qualquer pessoa que tem essa necessidade de poder desenvolver projetos, quer conversar com outras pessoas, né? A gente faz reuniões toda segunda-feira à noite no bairro Vista Verde. Então lá a gente reúne e escuta as pessoas. E a partir dessas escutas a gente vê quais são as ações que a gente pode potencializar, como que a gente pode conectar pessoas com outras atividades ou outros parceiros que podem potencializar.
Então, na verdade, o Ecomuseu ele está junto com as pessoas no território, empoderando ela das atividades que elas propõem. A gente chega com algumas, claro, com algumas questões, né, para a gente poder alinhar, deixar o negócio mais redondinho para as coisas acontecerem, mas são as pessoas que fazem, né? Então, a comunidade, as pessoas que moram nesses bairros, elas que trazem as demandas e a gente ajuda a promover, né? Então, as hortas comunitárias surgem desse jeito, a compostagem comunitária surge desse jeito, a feira de saberes surge desse jeito. Então, são as pessoas que trazem e a gente leva para frente. Com certeza. Agora, Marcelo e Camila, eu acho que isso não estava em pauta, eu pensei nisso agora, porque quando eu vou dar alguns exemplos, quando a gente pensa em dieta, né, se a gente começar de um dia para o outro a 1000%, vai dar 15 dias a gente vai desistir. Se a gente começar a academia também dessa forma, vai dar 3, 4 dias a gente não vai querer mais fazer exercício físico. E eu acho que tudo na vida tem que ser dado o primeiro passo. Tem que ter uma iniciativa gradual, né? Degrau por degrau, até a gente trazer isso para a nossa vida efetivamente. E quando a gente fala sobre preservar o meio ambiente, para quem está nos assistindo, o que o pessoal pode fazer dentro de casa, um primeiro passo para trazer isso na sua vida, porque eu acho que é assim que a gente começa, né, dando o primeiro passo, daqui a pouquinho a gente está falando pro vizinho, pra família, gente, faz isso, vamos preservar, vamos trazer isso para nossa vida, até um dia chegar no Ecomuseu, uma roda de bate-papo, trazendo um pouco mais de informação, agregando também, talvez, ao projeto. O que pode ser feito de, assim, a priori, dentro de casa, para começar essa conscientização? Que nem você falou, né? Grandes ações geram medo, as pessoas ficam meio assustadas, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é assim: haja local, pense global. Perfeito. É uma frase muito interessante, porque qualquer ação que você faz, ela vai atingir o mundo inteiro, né? A gente mora no mesmo planeta. Eu acho que a primeira coisa, a coisa mais simples, é separar o lixo. Separe os seus resíduos. Então tem o reciclável, você tem o orgânico que vira composto, vira terra, vira adubo e o rejeito, que é aquilo que a gente vai levar para o aterro sanitário. Eu acho que outra questão que é muito importante da gente começar a dar valor naquelas pessoas que estão fazendo o local. Então a gente tem uma economia criativa do território que a gente consegue potencializar ela. Porque essa economia, ela sustenta uma comunidade e a partir dela, né, a sustentabilidade é um tripé. É o econômico, o social e o ambiental, né? Se a gente está começando a sustentar esse tripé, a gente começa a ter ações que preservam o meio ambiente. Então a gente não vai numa escala grande, né, degradar muito, né? Uma outra questão é reutilize a água da chuva, quando tem época de chuva, pode utilizar e é uma das melhores águas para a gente poder regar as plantas. E aí eu queria chegar na horta, faça sua horta. Aliás, todo mundo precisa ter horta em casa. Eu moro em apartamento, como que eu vou ter uma horta? Consegue, viu, gente? Consegue, dá para ter horta no apartamento. Você consegue ter um temperinho ali no vasinho e tudo mais, né? Então, e preservar as áreas verdes do seu próprio território, né? Porque a gente vê muito isso, que às vezes as áreas verdes dos bairros, elas estão muito subutilizadas, muito sendo depósitos de rejeito. Exato. Então, assim, preservação de área verde nos territórios, ela é essencial. Olha só, Camila, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês. Falar sobre um assunto que eu acho que tem que estar em pauta todos os dias, não só aqui no programa, mas no mundo, quando a gente fala sobre conscientização ambiental. Muito obrigado, viu? Nós Vamos juntos. Obrigado. E, pessoal, um último adendo. Pensa o que você faria dentro da sua casa. Aliás, você joga papel na rua, pensa se você jogaria no chão da sua casa. E se consciente, cada dia mais, até você chegar a passar essa mensagem para os mais próximos. Pessoal, exatamente 12:01. Vinícius Valverde tá chegando aí, a gente se vê amanhã. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.